Você já ouviu falar do caso brasileiro onde a linguagem corporal foi usada? E o juiz desse caso, além de validar a análise de linguagem corporal, usou ela como ferramenta para desmascarar um testemunho desonesto? Vamos dar uma olhada então no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar algo que vocês me perguntam muito. Eu posso utilizar a análise de linguagem corporal num caso? A justiça utiliza isso? Como que funciona? Existe uma história sobre isso? Sim, meu nome é Gafanhoto, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Só que antes disso, vale lembrar que se você gosta de linguagem corporal, gosta de estudar linguagem corporal de forma técnica, quer realmente se tornar um expert no mundo da análise do comportamento não verbal, eu te recomendo a curtir esse vídeo aqui, compartilhar e se inscrever no nosso canal Metaforando, tá certo? Bom, então imagine a seguinte situação. Você foi acusado ou acusada de algo que você não fez. Você sabe que não fez. E quando você recebe a acusação, você chega até mesmo a ficar muito irritado, com muita raiva mesmo. Acha um absurdo alguém te acusar disso, porque você sabe que você não fez isso. Então chegamos no momento da audiência, tá certo? A outra parte que está te acusando de algo que você tem certeza que não fez, começa a falar do que você teria feito. E essa pessoa começa a falar coisas que você sabe que são mentiras, e ela começa a contar várias inverdades a seu respeito e você começa a ficar com cada vez mais raiva. Tenta imaginar essa situação, como que deve ser a sensação de ser injustiçado. Chega a determinado ponto, de tanto que a pessoa está mentindo, você começa a passar mal de tanta raiva. Só que algo bem diferente acontece. Nesse momento, devido a uma análise técnica feita ali por algum perito contratado pelo governo, pelo Estado, ou até mesmo um perito contratado pelo seu lado, um perito privado contratado pelo seu advogado, de repente uma nova prova entra no caso. Uma prova dizendo que essa testemunha, essa pessoa que está testemunhando contra você, ela está mentindo. E agora pense no seguinte contexto. Depois dessa análise ser feita, o juiz olha para a análise e realmente concorda que aquela testemunha está mentindo. E ele anula todo aquele testemunho contra você. Provavelmente você sentiria que a justiça foi feita, certo? E é exatamente assim que funciona um laudo, uma análise de linguagem corporal aplicada com seriedade, aplicada num contexto jurídico. E a gente tem inclusive um caso onde isso aconteceu aqui no Brasil. Mas primeira coisa para a gente entender, uma análise de linguagem corporal pode servir como prova num caso judicial? Para me ajudar a responder, vamos pegar as palavras do Dr. Luiz Augusto Durso, que além de ser um advogado extremamente renomado, que tem trabalhado aí na frente dos direitos associados a crimes cibernéticos, tem trabalhado com muito empenho, inclusive falando sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos dar uma olhada na resposta dele a essa mesma pergunta quando participou do Vênus Podcast. Inclusive fui eu mesmo que mandei a pergunta para ele. Mas a gente tem uma primeira pergunta que a gente recebeu pelo WhatsApp, porque foi do nosso Vitor Metaforando. Acabei de ver aqui. Vitor é parceiro. A gente recebeu aqui que ele não estava conseguindo cadastrar no site, então ele mandou por aqui. Salve, Vitor. Ele falou, um abraço às doutoras da alegria. E ao Dr. Durso, gostaria de perguntar sobre provas judiciárias. Tendo em vista que temos diferentes profissionais na atualidade e alguns com canais em YouTube, é cabível todo tipo de provas? Por exemplo, um exame feito por um assistente técnico em linguagem corporal pode servir de prova, ele mandou de prova entre aspas, num caso judicial? Abração, meu irmão. Boa, obrigado, Boa Vitor. pergunta, Abraço. Nossa, o Vitor tá virando nosso público. Caramba, Que que honra. honra que a gente tem Não Metaforando assistindo Vênus. Tá julgando a gente, isso sim. Ele fica olhando pra saber se a gente vai mentir. Sabe por quê? Porque ele pega o corte e coloca no canal dele analisando a gente. Exatamente. Ele tá fazendo isso mesmo, aparece o anúncio pra mim. Ô, De Vitor, você. De mim. ele tem que analisar se a paixão do Kim Exato. é... Ele analisou isso. Analisou? Foi exatamente isso. Ah, é verdade. Ele falou, Tem você acha que uma pessoa com essa postura corporal conquistaria Yasmin? Ele Ah, isso é verdade. Juro, eu fico assim, quê? É boa. O Vitor é Mas da muito hora bom. você é zica, Vitor. Mas serve, todo meio de obtenção de prova, toda prova, ela deve ser aproveitada, desde que não seja ilícita. Então o indivíduo inventou uma prova, falsificou, etc., a ilícita tem que ser rechaçada. Mas qualquer elemento que possa ajudar o juiz a entender o que está acontecendo, porque o que acontece? O problema da justiça é que a gente está julgando o passado, sempre. Então o fato acontece, o crime acontece, invasão do celular, etc. Aquilo aconteceu naquela data
e depois de 3 anos o juiz vai julgar aquela situação. Então é sempre julgar o passado. Como a gente julga o passado, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Então você sempre julga o passado. Então tudo que tiver de prova que seja aproveitável vai ser recepcionado pelo juiz. Lembrando que as provas técnicas têm um valor muito melhor e aquilo que se comprova ou aquilo que é possível comprovar, por exemplo, no caso da leitura de linguagem corporal, é muito melhor. Então, o Vitor, ele tem um trabalho que serve para o judiciário super importante da linguagem corporal. Dizer, ó, aquele indivíduo claramente estava mentindo, então, vamos supor, teve um caso até que eu pedi para ele fazer na amizade, manda pra gente. Teve um indivíduo que a gente atuou, isso teve muita repercussão, e ele era também um guru, fazia meditação e etc. E aí saiu denúncia de assédio sexual de uma das pacientes dele, e ela nos procura, e ele fez um vídeo no Instagram negando. Não, nunca fiz nada, etc. E aí o Vitor analisou. Essa prova serve, né? Claramente ele tá mentindo. A linguagem corporal aponta, né? Tudo leva a crer, ele usa sempre essas... Como a gente também, a gente nunca afirma... Então tudo leva a crer, ou em regra, quando o indivíduo tem esse gesto, essa reação, ele tá mentindo. Isso é bom pro juiz entender que, às vezes, realmente... Porque o réu, em regra, mente até para advogado. Tem também casos em que, não de pessoas profissionais que analisam microexpressões, mas pessoas mesmo normais que investigam o caso, encontram provas. Por exemplo, você já assistiu aquele documentário da Netflix, Don't Fuck With Cats? Não. Que é um grupo de pessoas que se une na internet, pessoas que não se conhecem, e começam a desvendar um crime que nunca tinha sido desvendado. Eles acham um psicopata que estava torturando animais. E eles acham quem é o cara, eles acham as evidências, eles denunciam e apresentam como prova. Funciona. Então, funciona. Canais de denúncia são uma das melhores e mais eficientes formas de fazer justiça. Porque ou é a vítima... Inclusive, teve uma anteontem que ligou pra polícia pedindo pizza. Essa era a forma que ela tava apanhando o marido. Uma pizza de calabresa, chorando, foi a forma que ela conseguiu pedir ajuda por uma violência doméstica. Tem testemunhas, houve o vizinho sem bater na vizinha, etc. Tem que denunciar. Ou pessoas que, por alguma razão, falam, esse caso eu vou ajudar, e conseguem elementos, principalmente na internet. Tem muita oportunidade de ajudar quando os casos... são repercutidos e tem... É muito doido isso. Então sim, como vocês devem ter observado, uma análise de linguagem corporal, ela serve sim como uma prova. Uma prova quer provar algo acerca dos fatos. Ou em palavras mais pontuais, a prova é o ato que busca comprovar a verdade dos fatos a fim de instruir o julgador. Então, já que a gente entendeu que a análise de linguagem corporal serve como prova, vamos entender qual foi o caso brasileiro recente, onde uma análise de linguagem corporal, essa prova que a gente utilizou, serviu para refutar um testemunho. Inclusive, classificou esse testemunho como desonesto. Nessa matéria intitulada Juiz anula depoimento depois de analisar a linguagem corporal de testemunha, nós temos a figura do doutor juiz Max Carrion Breckner, da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que inclusive teria sido quem realizou essa análise de linguagem corporal. O juiz, tendo treinamento, conhecimento e aptidão ali requisitados no momento, naquele contexto, realizou a análise e o próprio conseguiu ali chegar a um conceito de que aquele testemunho, aquelas palavras seriam desonestas. Segundo a matéria, para o juiz, a testemunha que falava naquele momento teria feito gestos incompatíveis com o que dizia, famosos gestos incongruentes, e mudou o depoimento depois de questionamentos feitos pelo advogado. O juiz explicou que a impressão do magistrado quanto ao comportamento das testemunhas e análise da linguagem não verbal dizem respeito ao valor dado à prova oral. Ainda segundo ele, muitas vezes uma testemunha fala alguma coisa, mas sua linguagem corporal diz outra. Essa análise, argumenta, não é palpite, mas sim técnicas contemporâneas de coleta de provas. Sim, a análise de linguagem corporal aplicada de forma técnica, seguindo um protocolo que tenha sido validado cientificamente, em momentos prévios, como é o protocolo SCANS, inclusive o único protocolo que é utilizado hoje para se criar ali um laudo em perícia não verbal, não é achismo. De fato, é uma forma de coletar evidências, de coletar provas, observando o comportamento não verbal. Segundo o juiz, em outras palavras, a dissonância entre a linguagem verbal e corporal da testemunha pode ser comparada à situação de contexto, de quando perguntamos algo e a pessoa, por exemplo, verbaliza sim, mas concomitantemente faz o gesto de não, exemplificou o julgador. E lembrando que no direito brasileiro, o juiz também pode prover provas para o caso que ele está julgando. Nada impede que o juiz, durante a tomada
tomada dos depoimentos, anote aspectos relevantes ligados ao discurso não verbal da testemunha, justificou o juiz. Ou seja, o doutor observou então o comportamento ali da testemunha, viu que era um comportamento desonesto, observou ali vários sinais, provavelmente ele teve um treinamento prévio e anulou aquele testemunho que seria supostamente falso. E dessa maneira, ele considerou improcedente o pleito de indenização por danos morais ajuizado contra uma empresa de lanches e refeições. Neste caso concreto, de acordo com a análise do juiz, a testemunha convidada pela empregada que ajuizou a ação cometeu exageros com o objetivo de beneficiar a reclamante. E nesse momento a gente consegue observar o direito se aliando à análise da linguagem corporal para evitar prejuízos que seriam causados por meio de mentiras. Vale lembrar que já tivemos outros artigos muito bacanas sendo publicados aqui no Brasil sobre a linguagem corporal no âmbito jurídico. Um artigo muito legal que também eu vou deixar aqui para vocês é o artigo A Linguagem Corporal como Meio de Prova na Análise de Depoimentos, pela Bruna Juliana Gorski no site Canal Ciências Criminais. Em resumo, esse artigo fala um pouco sobre as pesquisas científicas conduzidas no aspecto não verbal, sobre o sistema FACS, sobre os protocolos que coletam informações nos canais não verbais e fala sobre a necessidade e a grande valia que seria para o sistema jurídico utilizar-se, ou seja, valer-se com maior frequência da análise não verbal. Bom, pessoal, então esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. A gente tem aí uma jurisprudência falando sobre a análise de linguagem corporal, aqui no Brasil recente, o caso aí é 2019, se eu não me engano, mas o principal ponto é lembrar, a análise de linguagem corporal, para avaliar a desonestidade, ou seja, observar-se canais, multicanais, ela precisa ser empregada de forma séria, Análise de discurso, por exemplo, já tem vários protocolos que são utilizados para averiguar o discurso. Análise de expressões faciais, nós temos o sistema FACS e um protocolo que visa juntar todos esses canais para realizar uma análise cross-channel ou multi-channel, que a gente fala, é o protocolo SCANS, que tem trabalhado nos últimos anos com vastas pesquisas no campo das ciências não verbais, aplicando a metodologia científica para obter resultados convincentes sobre avaliar a desonestidade com a linguagem corporal. Portanto, vale aquele velho alerta que a gente sempre dá. A linguagem corporal ela é uma ferramenta maravilhosa quando aplicada de forma séria, mas cuidado com os atalhos. Muitas pessoas prometem atalhos, como por exemplo, você seria capaz de observar a direção do olho de alguém para saber se a pessoa está mentindo. Informações essas que já foram refutadas cientificamente nas últimas décadas. Ou as pessoas prometem protocolos que foram criados hoje e que nunca foram testados ou quiçá foram testados na área judicial. Portanto, vale a pena o alerta. Como vocês podem ver, a linguagem corporal é uma ferramenta maravilhosa, ela pode providenciar vários frutos, inclusive ajudar a vida de outras pessoas que seriam prejudicadas com a mentira, mas não adianta aplicar a linguagem corporal da desonestidade sendo desonesto intelectualmente. Se você quer praticar a linguagem corporal de forma científica, busque fontes científicas e não achismo. Bom, pessoal, esse era o ponto que eu queria comentar com vocês, trazer essa reflexão, Não sei se muitos aí conheciam essa jurisprudência, esse caso da utilização da linguagem corporal no âmbito jurídico aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena lembrar também que se você gostou e quer ver linguagem corporal sendo abordada de forma sempre mais séria, clique nesses dois vídeos aqui, nessas duas análises que a gente separou para você. Vale também curtir, compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem esse caso e se inscrever aqui no canal Metaforando, tá certo? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu! Você já pensou em ser sócio num projeto exclusivamente metaforando e, além de incentivar a produção do projeto, ainda lucrar financeiramente com isso? É exatamente o que a DivHub está trazendo para o Brasil, uma nova forma de investimento em economia criativa. E eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Operação Metaforando, uma espécie de Among Us na vida real, com celebridades, influencers e famosos, onde eu terei que analisar ao vivo e descobrir quem é o impostor. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse reality show e até mesmo ter a chance de participar ao vivo comigo, analisando e conhecendo esses influencers, clica no link aqui na descrição e venha ser meu sócio em Operação Metaforando.